Romanos capítulo 3. O que diz aqui Romanos, no capítulo 3? Romanos capítulo 3, versículo 15. O que diz aqui, no versículo 15? Se os seus pés são aos pés de Jesus, são os seus pés, aliás, não é o de Jesus, é claro que não. São os seus pés velozes para derramar sangue. São os seus pés velozes para derramar sangue. Fizeram uma junta de demônios para ver se o pé de Jesus tinha pecado. Procurando, mas não achou o pé de Jesus. Não achou pecado algum, porque a Bíblia diz que ele usava os seus pés só para levar a palavra, para curar, libertar. Não tinha pecado nos pés de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Olha o que está escrito, vou te mostrar a luz da Bíblia. Aleluia, Apocalipse 1,15, olha a todos aí. 1,15. Os pés semelhante ao de bronze, polido como que é refinado numa fornalha, a voz como a voz de muita águas. Olha só Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Olha Ezequiel, aleluia. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. O que diz? As suas pernas eram direita e plana. A planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como um brilho de bronze polido. Está vendo? Os pés de Jesus foram aprovados. E não fica só aqui não. Olha Isaías. Tem Isaías também, olha o que fala Isaías no capítulo 52, versículo 7. Anote isso aí para você não falar depois. O pastor pegou algo que não tem base bíblica. Olha aí, Isaías 52, 7. O que diz aqui? Diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz Sião, o teu Deus reina. Foi isso que Jesus fez. Diga glória a Deus. Então os demônios dizem: pega aí, não achamos nada no pé dele. Então quem tem os joelhos? O enxugaveira. Estava presente. Olha os joelhos dele. E ele disse: Zé Boiadeiro, Mula Manca, tu lembra daquele crente que diz ser crente, mas não consegue ajoelhar para orar? Mas não deixava ele orar. Ele tentava ajoelhar, mas não conseguia. Ele não tinha força. Quantas pessoas aqui dentro não têm força para orar? Quantas pessoas aqui dentro? E tem outras pessoas que ajoelham só para pedir. Não ajoelha para agradecer. Existem pessoas que fazem oração de justiceiro. Ajoelha só para pedir justiça, para Deus destruir fulano e ciclano. Teve uma pessoa lá no monte que ele veio me avisar: pastor Celso, depois não, irmão, pastor, eu estou abismado, eu tenho que orar mais para o senhor. Eu falei: irmão, continua orando. Não, pastor, porque eu vi um negócio lá no morro, fiquei assustado. Que negócio? Eu vi uma pessoa orando dizendo assim: Senhor, faz aquele pastor cair. Fiquei assustado. Quem será esse pastor? Faz aquele pastor cair, faz ele trair a esposa dele, faz ele cair no adultério, faz ele cair, Senhor. Eu fui chegando perto, pastor, quando de repente eu soltou o seu nome. Falei: o quê? Era crente ou macumbeiro? Existe crente cheio de ódio no coração, que dá no joelho só para fazer oração contrária. Existe crente, irmãos, pastores que já passaram por essa porta aqui, ó. Para não deixar essa cambada passar pela porta, eu tive 5 horas da manhã, debaixo de chuva, com um balde e uma vassoura ungida, e derramar o balde com sal grosso e óleo ungido. Esse povo parar de passar na porta e amaldiçoar a igreja. Sabe quem é? Pastores. Ficar de joelho, dobrado, para Deus fechar essa porta. Teve pastores que trancaram 3 dias no escritório para Deus fechar essa igreja quando abriu.
planta, se colhe. Deixa Deus resolver a coisa. Se planta, se colhe. Pessoas têm coragem de orar contra a igreja do Senhor para ela não crescer. Existem pessoas que batem o joelho no chão e brigam com Deus. Cuidado, crente, você vai passar pela autópsia. Às vezes não tem nada no seu pé, mas tem no joelho. O dia que eu vi a minha tia morrer de câncer, daquele dia em diante eu mudei a minha oração. Porque eu aprendi com ela que tinha que bater o joelho no chão e pedir Deus justiça, arrebentar com a pessoa, destruir a pessoa. E quando eu vi ela morrer em agonia com câncer, Deus falou no meu coração. Essa oração que ela fez. Ela fez uma oração para uma mulher, a mulher perdeu a perna, fechou os negócios. Eu conheço profeta aí que tem gente que tem medo de sair da mão dela, porque no dia que saiu as coisas fechou, nada deu certo. Eu conheço uma profeta que orou com uma empresária para ela perder tudo e ela perdeu. Se passar pela autópsia, vai ficar lá, porque os joelhos dobravam para fazer mal. Eles começaram a procurando, diz: não tem pecado no joelho, tem pecado no pé. O que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz: que os soldados não quebraram seus joelhos. João, abre aí, vou mostrar. João, no capítulo 19. Vamos ver se quebraram o joelho de Jesus. João 19. João 19, 31, 33. 31, 33. Então, os judeus, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que ele quebrasse as pernas e fosse tirado. Os soldados foram quebrar as pernas, primeiro ao outro, porque eles tinham sido crucificados. Chegando por aí, Jesus, como visto, já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mateus 26, 39. Mateus 26, olha aí se não está na Bíblia. 26, 39, meu irmão. 26, 39. Adiantando-se um pouco o rosto, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele dobrava os joelhos para lá para Deus, falando para Deus que fizesse a vontade dele. Não tem pecado nos pés, não tem no joelho. E agora, vamos dar uma olhada nas mãos dele. Nas mãos não tem. As mãos é um problema, sério isso. Já trouxemos muito aqui para o inferno por causa das mãos. Outro que a rua falou: o enxurro das trevas. Tu lembra aquele crente que disse ser crente? Nós pegamos ele pelas mãos. Em Mateus capítulo 18, pegamos ele pelas mãos. Mateus 18, aqui no versículo 8 que nós lemos: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta o lanço fora. Diz que é melhor entrares na vida do aleijado que tendo duas mãos, dois pés ser lançado no fogo. Isso aqui é um perigo. As únicas obras que permanecem são a obra das mãos. Por que a obra das mãos? Escute essa. Porque tem crente, irmãos. Escuta essa, vai passar pela autópsia um dia. Talvez não vai achar nada nos teus pés nem no teu joelho, mas nas tuas mãos pode encontrar. Sabe por quê? Porque você é ladrão de Deus. Você não é um dizimista fiel. Se você passar pela autópsia de Cristo, você fica lá, você rouba de Deus. Tem crente que rouba de Deus. Rouba de Deus. Crente que rouba de Deus. Crente que vende propriedade, está fazendo igual Ananias e Safira. Crente que aponta o dedo nos outros, só sabe falar. Crente que aponta o dedo no pastor, só sabe falar. Crente que tem a mão suja, porque pega em coisas imundas. Você vai ficar lá, crente. Olha
Sonegador de dízimo vai ficar lá. Esposas, escuta essa. Cuidado, esposas. Você pega dinheiro na carteira do seu marido sem falar para ele. Você vai ficar lá. Eu não roubo, eu não adultero, eu não traio meu marido, eu sou santa, mas a mãozinha não é. A mãozinha não é. Tem crente que se passar por essa autópsia vai ficar. Por quê? Porque as mãos são sujas. Tem crente que não sente Deus colocando as bênçãos nas suas mãos, porque perdeu a sensibilidade. Porque as mãos estão sujas, imundas. Tem crente que se não passa por essa autópsia, porque no namoro dele, a mão dele vai tudo qualquer lugar no corpo da moça. Está com as mãos impuras, sujas. Tem crente, meus irmãos, que passa os outros para trás. Eu fui comprar um carro na garagem de um crente. Que crente que é? Crente do diabo. Todos os 3 carros que eu mandei lá comprar, comprou tudo com motor fundido. É uma vergonha dizer que você é crente. É uma vergonha falar que uma pessoa dessa é crente. Ganhar dinheiro em cima de falcatrua. Tem crente, irmãos, que está com a mão impura, suja, que passa os outros para trás, dá cheque sem fundo, engana os outros, para querer usufruir mais de dinheiro. Espírito enganador dentro da igreja, espírito de mentira dentro da igreja, está com a mão suja e quer que Deus prospere, quer que Deus dá vitória, quer que Deus dá bênção. Você passa pela autópsia do capeta, do inferno, tu fica lá, crente. Existem os crentes dentro da igreja. O sangue de Jesus tem poder. Sabe o defeito de todos os membros da igreja, só não sabe o dele. Fala de todo mundo, aponta o dedo em todo mundo. Se tranca a rua, preto velho, Zé Pilintra, pegar você da autópsia, você fica. Você não escapa. Tem crente que a mão dele é suja, porque ele só vive na internet vendo pornografia. Teve uma irmã que veio falar comigo, pastor, ora para mim, que a coisa complicou. Eu falei, o que foi, irmã? Ah, pastor, eu bate-papo lá e tal, ele pegou, e já, o rapaz já marcou encontro lá na Jaiara, e a mulher era casada. E agora eu tenho que ir lá encontrar com ele. Eu falei, não vai não, irmã. Você é laço do diabo. Agora não tem jeito, pastor, eu já estou viciado, fica até 2, 3 horas da manhã, navegando com o dedinho lá, mão suja, dedo sujo. Irmão, eu estou falando de uma coisa séria. Só pode permanecer no inferno se tiver pecado. Eles viram que no joelho, no pé não tinha, na mão não tinha, os pés da mão não tinha. Não tinha pecado de acusação. Até na hora da morte, Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pegaram o pé e deram para Jesus, na mão de Jesus. Atire a pedra em Maria Madalena. Ele pegou, jogou a pedra fora e começou a escrever na areia. Começou a escrever o pecado de cada um que estava ali em pecado. Começou a escrever o nome de pessoas que dormiram com Maria Madalena. E disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não atirou, irmão. Você sabe lidar com um crente fraco, irmão? Sabe lidar com pessoas que te ofenderam? Ele não apontou dentro. Passaram 2 dias que eles estavam fazendo autópsia em Jesus. E todos que desciam ali tinham pecado. E esse até agora eles não acharam pecado ainda. A coisa está ficando complicada porque já passou 2 dias.
Alguém disse: vamos examinar a boca dele. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos dar uma olhada na boca dele. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro. Vamos olhar na boca dele. Na boca dele deve ter alguma coisa, não é possível. Não achamos no pé, não achamos no joelho, nas mãos. Na boca a gente acha. Olha o que está escrito aqui. 1 Pedro 2,22. O que diz a Bíblia? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não achou a sua boca. A boca de Jesus era santa, não tinha pecado. Mas tem pessoas, amados, que não podem passar por essa autópsia. Se passar, vão ficar lá porque são enganos. Porque até o diabo tem medo desses crentes. A pior coisa do mundo é ter um língua ruim dentro da igreja. A pior coisa do mundo é ter um fofoqueiro, uma fofoqueira no meio da família. Arrebenta com a família. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que têm a língua fininha. A língua dele é pior do que uma navalha. Corta a carne da pessoa com palavras. Eu já vi desgraça nessa vida, meus amados, através da boca. Uma irmã que dizia ser crente disse para o marido: você não é homem para cobrar do meu irmão, porque se você fosse homem, você já tinha recebido. Ela pôs o dinheiro acima do seu marido, e ela começou com aquelas palavras duras: você não é homem. E ela disse: mulher, quieta, mulher, quieta, mulher. Homem é coisa diferente. E ela ficou na cabeça dele: meu irmão não quer me pagar, você não é homem para ir lá cobrar. Foi encher na cabeça dele. Sabe o que ele fez? Pegou um 38 e colocou na cintura e falou assim: vou te mostrar para você se eu não sou homem. E foi lá. E quando ele bateu na campainha e o cunhado saiu, ele disse: você me paga hoje, eu te mato. O cunhado disse: não, eu vou te pagar, espera aí. Foi lá, pegou um 38, chegou na porta da sala, deu um tiro na testa dele e caiu morto. Depois aquela mulher começou a gritar e chorar pela falta do marido. Quem foi que matou o marido? Foi a língua dela. A língua dela matou o marido e fez o irmão ser um assassino. Até pouco tempo essa mulher estava andando de luto aí na rua. Quando ela me viu, ela baixava a cabeça, porque eu conhecia a família. Tem crente, irmãos, que fala pornografia, conta piada. Você está achando que você vai para o inferno, é por grande coisa, meu irmão? Não está enganado. Tem crente, meus amados, que xinga a esposa. Tem crente, você sabia que até gritaria é pecado? Aqui na igreja não dá um glória, mas é dentro da casa, você vê. Se colocar uma taça que está lá na igreja, ela quebra. Grita com o marido, grita com todo mundo, o marido grita com ela, vira uma baderna dentro de casa. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Tem crente que não sabe discutir, meus amados. Não sabe conversar baixo, é tudo gritado. Depois o vizinho tem como saber da sua vida. Tem crente que vai ficar no inferno por causa da boca. Por quê? Porque a boca dele está suja. A boca dele tem mundo. Eles olharam os pés, olharam os joelhos, olharam a boca. E agora ele vai para os olhos. Vai para os olhos. Mateus 6:22. O que tem nos olhos? Mateus 6:22. Olha o que está escrito. Mateus 6:22. São os seus olhos a lâmpada do corpo. São os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O inimigo põe prato nos teus olhos, como fez com ela. Ele disse para ela: olha para o fruto. Abre a sua Bíblia em Tiago, para frente de Hebreus. Tiago, tem uma coisa aqui tremenda em Tiago, porque aqui em Tiago
no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Preste atenção. Tem gente que fala: pastor, o diabo me obrigou. Mentira! O diabo não obriga ninguém, ele põe na sua frente. Ele põe na sua frente. O irmão Júlio estava devendo mais de 100 mil reais. E ele entra no banco do Bradesco, da Goiás, em Goiânia, quando ele era, já quase às 18h30, quando ele vai colocar o envelope dele, ele vê um envelope, dentro daquele envelope tinha 150 mil reais. O irmão Júlio estava na forca, o irmão Júlio estava devendo, tinha giota atrás dele, ameaçando a família. Ele me contou isso. Quando ele viu aquele dinheiro, o demônio veio e falou no ouvido dele: rapaz, só de dinheiro tem 150 mil fora o cheque. Dá o cheque e fica com o dinheiro, você está livre das suas contas. Só que veio uma outra voz e disse assim para ele: meu servo, não faça isso, que isso é pecado. Então ele chama o gerente que ainda estava trabalhando. O gerente: rapaz, já fechou o banco, já tem verão. E o demônio estava deixando o gerente lá em Anguarda. E o diabo falou: vai embora, está vendo que ninguém quer pegar o dinheiro, vai embora. Ele disse: não, não vou não, isso é pecado. E aí então ele gritou: olha aqui. Aí quando ele tirou o dinheiro no envelope, disse: não é meu não, é de cliente. Aí o gerente abriu a porta, olhou para ele e disse: rapaz, por que você não foi embora? Você é o quê? Eu sou um servo de Deus e eu estou devendo muito, mas esse dinheiro não é dele. Se o irmão Júlio morresse naquela hora, quando ele pegasse aquele dinheiro, ele passaria pela autópsia? Ele viu. Escuta, nós somos atraídos no momento que nós estamos mais fracos. No momento que você está carente, viu, irmão? Viu, irmão? No momento que você estiver carente, vai aparecer um prato para você. No momento da sua carência, irmão, vai aparecer prato para você. Vai aparecer coisa, vai ter muito vento que vai ficar, por causa que os olhos estão imundos. E Mateus capítulo 18 diz que se os teus olhos se faz pecar, tira ele. O que é tirar os olhos? Não é você pegar e arrancar, não. Não é você cortar a mão e cortar o pé, não. A Bíblia nunca mandou você enfrentar o pecado. A Bíblia diz que o pecado é um perigo, ele atrai. A Bíblia manda você correr do pecado. A Bíblia manda você enfrentar: pastor, eu sou forte. O irmão falou assim: eu sou forte. Vou mostrar que eu sou forte. Eu vou evangelizar lá nas Meretrizes. E ele entrou dizendo que Jesus salvava, que Jesus fazia isso, fazia aquilo. De repente a mulher pegou na mão dele, puxou ele para o quarto com a roupa e disse: Jesus, o senhor me perdoa, mas a carne é fraca. Deus manda você correr do pecado. Deus manda você correr do pecado. Um jovem falou para mim: pastor, as irmãs lá da rua da igreja, as moças estão me chamando de gay. Foi porque eu comecei a namorar com uma moça, ela me chamou para ir para o hotel. E eu disse para ela que eu não ia fazer isso, que era certo de Deus. Ela espalhou para as moças da igreja que eu sou homossexual. Aí, você está achando que é fácil, meu irmão? Você está passando por perigo. Muitas das vezes o diabo põe à sua frente. Mas a Bíblia diz aqui que eles não acharam nada nos olhos de Jesus. A Bíblia diz que Davi viu Betseba em 2 Samuel 11:2 e ficou olhando para Betseba e ele pecou. Porque todo mundo tem um ponto fraco. Sabe o que significa ponto fraco em latim? Segredo. O diabo sabe do seu segredo. Sansão tinha um segredo. O diabo tentou até achar aquele segredo. Olha só. Eles examinando os olhos de Jesus, eles dizem assim: Zé Perigo, diz o cantor, tu lembra aquele crente? Nós pegamos ele pelos olhos, ele teve que ficar aqui. Era só colocar na frente dele um prato e ele caía.
Você quer ver um outro pecado? Tem pessoas que vão ficar lá. Tem crente que não pode dar testemunho aqui na frente, que o outro fica com inveja. Um dia, irmãos, que o Senhor me deu a minha casa, eu fui levar uma pessoa que era braço direito meu. Levei essa pessoa para ver a casa, mano. Numa maior alegria, porque fui muito, muito conseguir a casa. Quando eu levei aquela pessoa lá, eu mal sabia que eu estava levando, era o capeta, Satanás. O imundo. Cuidado, irmão, quando Deus te dá uma bênção. Cuidado, irmão, quando Deus te dá o seu namorado, o seu futuro esposo. Toma cuidado. Eu levei essa pessoa dentro dessa casa. Olha aqui, irmão, que Deus nos deu. Ela olhou para a casa, quando ela disse, pastor, me deixa aqui. Falei, mas você mora lá embaixo, não me deixa aqui. Ligou lá com uma amiga dela e disse, olha, se tem uma casa aqui, o pastor está querendo comprar, a casa é boa. É uma casa, não merece essa casa não. Está faltando R$2.000 ainda para ele. Você tem 8.000 aí? Ela falou, tem. 8.000 não, você tem 36.000. A casa valia 36.000 naquela época, há mais de 12 anos atrás. Ela falou, tem, vai lá e compra a casa. Dizia que era amiga minha dentro da igreja, irmão. Amiga minha, eu fui levar para ver a casa, ficou com inveja. Irmão, a inveja é pior do que a macumba. Crente que está dentro dessa igreja, crente mesmo dessa igreja, você não precisa ter inveja de ninguém, porque assim como Deus me usou para abençoar a pessoa, vai me usar para te abençoar também. Para de ter inveja. Tem crente que não pode ver a bênção do outro. E se esse crente passar pelo altar, vai ficar lá, porque é crente invejoso. É Zeca Pimenteira. Voltou os olhos, só Jesus. Só Jesus. Ou será que não tem pecado nos olhos desse homem, não? Passou 3 dias. Não achou pecado nos pés, nos joelhos, nas mãos, na boca e nos olhos. Então ele chama a morte. A morte sabia quem era, porque é a morte que leva as pessoas para lá. Ô morte, cadê a morte? A morte estava olhando do outro canto, olhando atrás da parede, porque a morte sabia de quem era aquele homem. E eles gritam com a morte: morte, neste corpo não há pecado. Você vai ter que devolver ele para o mundo dos vivos, porque não tem pecado, não há como segurar ele aqui. De quem é este corpo? E ela grita: este corpo é do Nazareno, é do Filho do Homem. Este corpo é daquele que peregrinou na terra, curou os enfermos, libertou os cativos, libertou os oprimidos, nos expulsou. Este corpo é de Jesus. Quando ele fala isso, a capetada pula para trás. Não é possível. Você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver. Tua Bíblia agora, crente, em 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz: eita glória a Deus, eita glória a Deus, eita glória, diga glória a Deus. É aqui mesmo, Isaías 15, versículo 54 em diante. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O guilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus aí. Diga glória a Deus. Aleluia. Em Isaías diz que a morte teve ânsia. Ela teve que devolver o corpo de Jesus. E diz a palavra de Deus que quando as mulheres entraram lá no sepulcro, o anjo falou: mulher, porque buscai entre os mortos aquele que está vivo. Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Eu vou terminar agora.
falar isso? Por que eu preciso falar isso? Porque eu preciso falar de uma compra. Uma compra que teve. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 20. Olha essa compra aqui. Porque foste comprado por preço. Foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. 1 Pedro 1,18. Por favor, rapidinho. 1 Pedro 1,18. O que diz em 1 Pedro 1,18? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa fonte de procedimento que os vossos pais alegaram, mas foi pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Preste atenção. Deus é juiz. Deus é juiz. E todo, preste atenção, agora você vai falar que eu não tenho base bíblica. Todo mês o diabo ia buscar uma cota de sangue, de bode, de touro, de ovelhas, de carneiros e de pombos. Todo mês ele ia buscar uma cota de pecado. Era um preço que era pago para cobrir o pecado do homem. Por isso que o Senhor, Deus instituiu o sacrifício. No altar era imolado o cordeiro, era imolado um boi, era imolado uma vaca, era imolado uma ovelha. Por quê? Para cobrir o pecado do homem. E sabe qual era a moeda? Aqui está falando que comprou por bom preço. A moeda do mundo espiritual, corrente do mundo espiritual, é sangue. Sangue. E vou te dizer essa: Jesus nos comprou de porteira fechada. Eu vou dizer para o Satanás me ouvir agora: Jesus nos comprou de porteira fechada. Se você compra uma fazenda de porteira fechada, você vai encontrar gado doente, gado que não alimenta direito, gado raquítico. Você comprou a fazenda de porteira fechada, você não olhou. Você não olhou. Quando você for ver no meio do gado, tem gado que não é de raça, e tem gado que é de raça. Tem gado sadio, mas tem gado doente. Mas você comprou de porteira fechada. Jesus nos comprou de porteira fechada, mesmo eu sendo fraco, pecador, arrebentado, destruído, mas Ele comprou a si mesmo. Sabe por que Ele te comprou? Porque Ele acreditava e acredita que você vai fechar esse ano com vitória. Toda vez que o inimigo ia, ele ia diante do juiz. Porque toda vez que você quer pagar algo que a pessoa não quer receber, você paga para o juiz. E é o juiz que estabelece a forma de pagamento. Em 1 Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 a 15, você vai ver isso. O diabo tinha uma escrita contra nós, e Jesus tinha que comprar essa escrita em justo juiz. O que acontece? Você vai assustar agora. Fizeram, já faz muito tempo, uma pesquisa nos Estados Unidos. Quanto vale cada ser humano? Em sulfato ferroso, cálcio, alumínio, potássio, magnésio, chumbo, pele, tecido, rins, óleos, todos os componentes do corpo de forma humana. Sabe quanto que valeu? Naquela época, já faz tempo essa pesquisa, $500 mil. Você imagina? Jesus pagou o preço pela humanidade. Hoje nós somos 7 bilhões. E quando começou? Desde Abraão. O diabo queria receber, não é só de crente não, irmão. O diabo queria receber pela humanidade. Por isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele pagou o preço. A pessoa lá fora tem direito de ser salva. Os que estão aqui dentro que ainda não são salvos têm direito de ser salvos. Ele pagou foi pela humanidade. Desde a época de Adão até agora. E pé na frente. Imagine se um ser humano vale $500 mil. Imagine quanto que ele pagou.
Preste atenção. O anjo vinha com a copa de sangue, que a Bíblia diz que quando o pai de Sansão, Manoá, sacrificou o animal, ele subiu no meio da fumaça. Quando a Bíblia diz que quando Gideão sacrificou o animal, ele subiu no meio da fumaça. O anjo todo mês chegava com uma copa de sangue e dava para o diabo, porque sangue é vida. Só que naquele dia, olha para mim, diante do tribunal, por que o pastor Celso vai fazer a campanha de dezembro, o tribunal de Deus? Porque no tribunal de Deus, nós vamos apresentar este sangue. De repente, não entra o anjo, não entra o querubim, não entra o serafim. Satanás estava lá para pegar a corda de sangue. De repente entra o próprio Jesus Cristo como sumo sacerdote, que diz em Hebreus que ele apresentou a si mesmo no lugar santíssimo do santo. Lá vem Jesus com o seu sangue. Agora não era um anjo, porque a Bíblia diz que ele fez um pouco inferior aos anjos. Aleluia. Agora não era um anjo, era o próprio anjo do Senhor. Lá vai entrando o Salmo 25 ou 27 diz assim, o Salmo, se não me engano, é o 25. Abrir portais, é o Salmo 25. Vamos lá ver se nós achamos aqui. Olha o que diz aqui quando ele começa a chegar lá no céu. Oh, glória a Deus. Quando ele vai entrando no céu, é o Salmo 25, é o Salmo 24. Aleluia.